Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel, que eu quero que vocês conheçam a história do papel. Então, tem várias curiosidades bem legais para a gente conhecer. E um pouquinho também sobre o origami, que a gente vai fazer hoje. Eu já vou explicar. Então, vamos lá? Hoje a gente vai utilizar tanto o caderno quanto vai fazer um origami. Então, vamos falar sobre o papel. Vocês sabem da onde surgiu o papel? Ele faz referência, ou seja, ao papiro. Ele veio lá do papiro, que ele é uma planta que cresce lá no Egito, lá perto do rio Nilo, certo? Da qual eles extraíam, ou seja, eles tiravam a fibra para a fabricação de cordas, de barcos, e as folhas eram feitas de papiro para escrita, certo? Olha a imagem. A planta, papiro, e o fragmento do papiro. Então, olha só como ele ficava. Ele era bem fininho, porque era o único material que eles tinham para usar, certo? Então, foi daí que começou a ter uma ideia de como escrever, além dos homens das cavernas que escreviam nas pedras, em tábuas, enfim. Como é que podia surgir isso? Como é que podiam fazer? Então, partiu da planta do papiro, certo? Depois de muito tempo, vieram os pergaminhos. Os pergaminhos, que eles eram feitos de couro, lá do boi, da vaca, e era bem mais resistente. Porque o que eles fizeram antes, esse aqui, ó, dessa imagem aqui, era muito fininho, então era muito fácil de rasgar. E daí, finalmente, o papel foi inventado lá na China. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da China. Por quê? Por causa do origami, certo? 105 anos depois de Cristo, pelo um cara que era chamado Tsai Lun. Então, foi ele que inventou o papel. Na verdade, ele criou algumas técnicas para que o papel começasse a ser feito. Depois, muitas pessoas foram evoluindo essa técnica, certo? Mas primeiro ele fez uma mistura meio úmida, assim, com um pouco de água, de casca de amoeira, cânamo, resto de roupa também. Então ele misturou um monte de coisa e outros tecidos que também tivessem, né, fibras vegetais, né? Ele bateu toda essa massa até formar uma pasta. Depois ele peneirou, deixou a massa fininha, fez em formato de papel e deixou ela secar no sol, certo? Depois de seca, a folha do papel ela estava pronta, certo? Só que assim, ó, a técnica que ele fez, ela foi guardada a 7 chaves. O que é ser guardada a 7 chaves? Ele não deu o segredo, ele não falou como fazia para ninguém, certo? Por quê? Porque ele ganhava muito dinheiro fazendo isso, só ele, sozinho. Então, só depois de 500 anos passados, depois que ele já tinha morrido, que daí foram criar o papel novamente, foram testar a partir da receita que já existia, certo? Então, depois os japoneses eles conheceram o papel graças aos monges budistas coreanos que passaram por lá. Então, assim, o processo básico da fabricação do papel ele foi criado por Tsai Lun, tá? Só que muitas pessoas evoluíram, foram criando outras técnicas de como fazer esse papel. Agora vamos para uma curiosidade. Você sabia? Para produzir 1 tonelada de papel, ou seja, muito papel, precisa de, em média quer dizer mais ou menos 24 árvores. É muita árvore, sabia? 1 tonelada de papel. E a quantidade e a qualidade do papel é que vão determinar o tipo da madeira. Então, não é toda madeira, toda árvore que serve também, certo? E da planta que vai ser utilizada. Então, assim, atualmente a gente utiliza mais a planta para a produção de papel em grande escala, quer dizer, toneladas de papel, a gente utiliza o pinheiro e o eucalipto. Depende, como a prof falou, do tipo de papel. Tem papéis que são muito sofisticados, tem papéis que são muito caros,
mas também existe o nosso papel comum. Então aí, ó, aí a gente tem o eucalipto no lado esquerdo de vocês e o pinheiro no lado direito. Então aqui a gente tem o pinheiro e aqui o eucalipto. Agora vamos falar sobre o origami. O origami é uma arte de dobrar papel, como a gente sabe, certo? Os japoneses, que são conhecidos em todo o mundo, eles que desenvolveram essa habilidade. A gente precisa principalmente de muita paciência para fazer origami. Hoje a gente vai fazer um origami fácil, mas existem origamis que são muito difíceis. É uma técnica que a gente pode estar utilizando o nosso raciocínio lógico, porque nem tudo é lógico no origami. Então a gente pode utilizar a interpretação de texto para fazer origami, a gente pode utilizar a matemática para fazer origami. A gente precisa de tudo isso para pensar para fazer um origami, porque tem uns que são bem difíceis, sabia? Então vamos lá? E muita paciência. Ó, aqui tem algumas técnicas de origami. Tá vendo aquele cachorrinho ali de baixo? É ele que a gente vai criar hoje. Mas tá vendo em cima do cachorro? Olha aquele origami. Ele é muito complexo. Ou seja, ele é bem difícil. Mas não é impossível. A gente consegue, porque vocês são inteligentes e capazes, certo? Então vamos lá ao que interessa? Vamos praticar? Você vai precisar de uma folha de papel. A prof escolheu essa aqui, que é um pouco marrom, por causa do meu cachorro. Eu quero que o meu cachorro seja assim. A prof só tem uma folha branca. Se você quer dar cor ao seu cachorro, você pode pintar antes essa folha. Pinta ela da cor que você quiser, certo? Não precisa sair para comprar uma folha. Você pode utilizar a folha que você tem em casa. Ou até mesmo um guardanapo, porque depois a gente vai colar esse origami que a gente fizer do cachorro no nosso caderno de desenho e a gente vai fazer uma paisagem bem linda para o cachorro. Então, o cachorro ele vai ficar na paisagem linda que vocês vão criar. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o papel. Ó, ele precisa estar assim. Eu vou dobrar ele. Então, depois que eu dobrar ele, vai ficar parecido com um triângulo. Ó, dobrei, certo? Agora que eu dobrei, eu preciso dobrar as orelhinhas dele, certo? Aqui, ó, para ir para baixo. Então, vamos fazer aqui, ó. Assim. Se você quer a sua orelha maior, dobra mais. Se você quer a sua orelha menor, dobra menos. Você que vai colocar a orelha do seu cachorro do jeito que você quer. Certo? Deixa eu prof arrumar aqui. Ó. E uma orelha ficou maior, outra menor. Normal. Agora deu. Ó. Dobrei. Você pode ir dando pausa no vídeo para você fazer passo a passo, tá vendo? A orelha da prof, tá vendo? Não ficou tão grandona, ela ficou uma orelha normal, certo? Agora você vai pegar essa parte, ó, tá vendo que essas partes elas ficam separadas? Você vai pegar essa parte e você vai dobrar ela assim. No caso aqui da prof, a folha que a prof tinha era uma folha que do outro lado ela era roxa. Então, o meu cachorro ele vai ter uma boca meio roxa, assim, tá vendo? Ó, então você dobrou. Então, agora, o nosso cachorro ele tá pronto. O que você vai fazer agora? Você pode desenhar o olhinho dele. Fazer um olho aqui. Ó, ficou meio estranho da prof. Quero bem caprichado, bem lindo de vocês. Ó, e aí você pode também fazer um focinho assim, né? Aí você pinta do jeito que você quer. Ó, a prof tá arrumando aqui. Entendeu? Ó, como se fosse o focinho. Ok? Batam foto dele. Quem tem Instagram, posta lá no Instagram, marca o Colégio Alfa para a prof ver, certo? Quero ver como vai ficar o origami de vocês.
Depois, você vai criar a paisagem que a prof falou. Ah, prof, eu quero que ele fique numa casinha. Então, vai criar uma casinha. Quero que ele fique ao ar livre numa floresta. Então, vai criar uma floresta. E você vai colar ele no seu caderno de desenho, assim. Tá? Em cima da paisagem. Ok? Beijo. Lembre-se que vocês são inteligentes e capazes. O prof tá morrendo de saudade. Até mais.